Também está cá em Portugal estes dias. Eu convidei para dar a palavra hoje, que é domingo das missões. Vamos ouvir a palavra, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos gratos, Senhor, perante Ti, Senhor, esta manhã, porque Tu és o nosso Deus e nós somos o Teu povo, Senhor. Abençoa o Teu servo quando nos vai transmitir a Tua palavra. Fala através dele, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Este púlpito está bom para mim. Porque eu tenho pregado em púlpitos que eu fico só com a cabeça. Não é? De forma que os assistentes possam ver. Aqui, sempre para fora, este pelo menos, não é? Só me 10. Pode-se adaptar aos pequenos pregadores como eu. Pequenos na altura. E também pequeno, a simplicidade que Deus me tem dado. Mas ainda assim, na simplicidade, Deus fala e Deus usa. Graças a Deus. Já me emocionei, as minhas lágrimas ainda não limpei. Eu me emocionei tanto com o trabalho de Bangladesh. Fantástico. Eu não sei de que forma é que este trabalho mexe com vocês, não é? Mas comigo mexe muito. Mexe muito. O pastor acabou de dizer que já há muitos anos nós temos estado envolvidos em missões em África e agora também na Índia. Continuamos a apoiar um trabalho na Índia e sabemos as dificuldades quer em África, quer na Índia que existem. E quando o pastor me convidou e o tema era missões, eu disse: Senhor, eu quero ser usado por Ti para falar nessa igreja que também é minha, é a igreja do coração. Eu quando venho aqui, eu estou em casa. Não é porque a igreja é pastoreada por amigos e continuam a ser os meus pastores, os nossos pastores. Está ali a minha baby. Não é? Nós somos os nossos pastores. Cada pastor precisa de um pastor também, não é? Então, nós somos os nossos pastores. E por isso, naturalmente, quando vimos, não somente nos honra muito sermos convidados para compartilhar a palavra, mas também ver amigos há muitos anos. Muitos anos, não é? E, portanto, abraçar, cumprimentar, é fantástico mesmo, fantástico. Bom, vamos lá. A palavra que Deus colocou em mim foi que todo este trabalho de missões, nós precisamos de ver se está tudo certo ou não. Porquê é que nós estamos a fazer isso? Porque cada igreja deve estar em consonância com a igreja primitiva, certo? Ela é um exemplo, não é? Porque foi fundada pelo Senhor Jesus, iniciada pelo Senhor Jesus e depois teve o seu crescimento e o seu desenvolvimento com os apóstolos. Ok? Então, hoje gostaria de vos convidar para fazer ali o relógio. Até que horas, pastor? 1h da manhã. Ok, tá bom. Então, é importante nós podermos ver essa analogia entre a igreja primitiva e aquilo que esta igreja, que a nossa igreja está a fazer. Ok? Vamos ver, vamos fazer essa caminhada, esse percurso tão rápido quanto possível, mas tão conciso quanto possível, para fazermos um teste. Ok? Vamos fazer um teste hoje. Porque alguns podem dizer: porque esta ideia de missões, será que está certo? Então vamos ver se está certo. Amém? Ok, vamos lá. Começando por aquilo que a igreja se envolve em missões. Há missões locais e há missões
missões internacionais. Vamos ver. Primeiro texto encontramos em Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ok? Quem tem Bíblia pode abrir, por favor. Atos, capítulo 2. E começando no versículo 37 em diante, até o 42, diz assim. 2:37. E, ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos o Senhor, Deus nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto justificava-os, exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que se de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Portanto, aqui está um passo que a Igreja deu logo depois da descida do Espírito Santo sobre aqueles 120 lá no dia de Pentecostes. Foi extraordinário, alguma coisa maravilhosa, mas ao mesmo tempo poderosa, que chamou a atenção de muita gente que estavam por ali pertinho, um pouco mais longe. Curiosos quiseram saber o que se passava, e foi uma oportunidade para o apóstolo Pedro fazer uma pregação maravilhosa, a primeira pregação dele, mas uma pregação com muita unção, com muita graça, e que levou as pessoas a perguntarem: o que faremos, varões irmãos? Portanto, evangelismo. A primeira coisa que a Igreja deve estar envolvida, e naturalmente bem pertinho de nós, e bem pertinho de nós está a nossa família, deve ser evangelizada, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas, ok? Sem vergonha alguma, amém? Falando de Jesus. E aí, portanto, o que aconteceu? O apóstolo Pedro disse: olha, aquilo que vocês têm que fazer é isto, é arrepender-vos, tomar um novo rumo, e o novo rumo é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Diz que o resultado foram 3.000 almas aceitando Jesus. Fantástico, não é? Mas o interessante é que, na circunstância, Pedro fala a uma extensa multidão e que resultou, portanto, na maior parte daquelas pessoas a aceitarem Jesus, mas há um evangelismo pessoal que é extraordinário, que dá resultado, que cada um de nós devemos envolver-nos. Então, aqui está o teste. Somos evangelistas, somos aqueles que anunciam o Evangelho, testemunhas de Jesus. Amém? Ok. Assim, no global, esta é uma igreja que evangeliza. Amém? Esta é uma igreja que, portanto, anuncia Jesus. Mas, é assim, a dinâmica da igreja, esta é uma máxima, a dinâmica da igreja tem a ver com a dinâmica pessoal, a dinâmica de cada um de nós. Ok? Porque a igreja somos todos nós, está? Então, todos precisamos de estar nessa dinâmica evangelística de compartilhar Jesus aos outros e aproveitar oportunidades, como o São Paulo diz, aproveitando todas as oportunidades, ou cada oportunidade. E quando aproveitamos oportunidades, então, acontecem milagres. Acontecem coisas tremendas, porque o Espírito Santo está connosco
e é o Espírito Santo que convence, mas também nos dá graça para levar a pessoa a dizer: ok, o que é que eu faço? Então o que é que eu tenho que fazer? Lembro-me de um jovem, já assim, quase da meia idade, que já não sei, mas eu falei: olha, o que importa é nascer de novo, e contei-lhe João 3, não é? João capítulo 3, e entretanto fizemos uma pausa para o almoço, e quando voltámos a estar juntos, não é? Sozinhos os dois, ele disse assim: bom, eu quero saber como é que é essa coisa de nascer de novo. E eu: agora é comigo, e contei. E aí eu lhe expliquei, portanto, o que é que ele tinha que fazer. E ele aceitou Jesus ali, lágrimas de convicção. Jesus mudou a vida dele. Amém? Então, deixemos usar pelo Senhor, porque sabendo que Ele nos dará graça e que vai convencer as pessoas que queremos atingir. Lá em Lourdes eu tenho agora um objetivo: é levar um muçulmano a Jesus. Nós chama-se Chamal, que é o dono de uma loja de limpeza a seco, onde eu vou colocar as coisas. Então, eu sei que ele é muçulmano, ele sabe que eu sou cristão, e ele sabe que eu estou orando por ele. Mas eu estou orando para que o Espírito Santo convença a vida dele. Ok? Faz um trabalho que eu não posso fazer, mas que o Espírito Santo pode fazer. Amém? O Espírito Santo sempre fará aquilo que nós não podemos fazer. Glória ao Senhor. Bom, avançando, sabemos que logo a seguir aconteceu outra coisa que Jesus disse lá em Marcos capítulo 16: e os sinais virão àqueles que crerem. Meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, e porão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Então, isso é alguma coisa também que deve ser comum na igreja. Ver o Senhor operar, restaurando vidas, fazendo milagres de cura. Amém? Quantos já têm experimentado a cura do Senhor? Quantos? Oh, glória a Deus. Eu sou um milagre mesmo também. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ainda faz milagres. Glória ao Senhor. Então os sinais devem acompanhar a palavra, crendo que a unção de Deus está conosco, e quando impomos as mãos sobre os doentes, sejam aqueles que fazem parte da nossa família e que estão perto, sejam aqueles que sabemos que estão doentes, ok? Que crendo, impondo as mãos, orando por eles, o Senhor vai operar, então coisas maravilhosas vão acontecer. Isto é um ponto que a igreja também não pode de jeito nenhum olvidar. Mas, entretanto, a igreja, estamos referindo ao livro de Atos, no capítulo 5, verso 42, diz: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ok? O discipulado é uma coisa maravilhosa e importante que, portanto, qualquer igreja deve fazer o ensino da palavra para que a pessoa cresça. Ok? Claro que o discipulado também acontece em casa, nas famílias, não é? Crianças precisam de ver os pais, ter o culto doméstico e, portanto, a acompanhar os pais, a orar. Isso aconteceu comigo desde o princípio, desde que eu me lembro de ser eu. Portanto, os meus pais tiveram o culto doméstico e, portanto, foi a minha primeira escola dominical na minha própria casa. Amém? Ok? Mas eu estou dizendo, no global a igreja faz isto. Mas o que é que nós estamos a fazer individualmente? Temos culto doméstico lá em casa. Porque é em casa que acontece a maior parte das coisas da vida cristã. Amém? Que a nossa casa seja efetivamente um lugar de culto. Amém? Um lugar de culto em que o Senhor seja glorificado. Mas agora vamos a outra
situação que acontece. Estamos a fazer o teste no livro de Atos, capítulo 2, versos 44. Então, um pouquinho mais à frente daquele texto que nós lemos inicialmente, diz assim: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo da graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Jesus tinha falado que viria outra vez para buscar aqueles que eram dele, e havia, portanto, uma crença de alguns em que Jesus viria naquela geração. Então, o amor era tão grande, envolvente em cada vida, que, embora ricos, embora com posições, se dispuseram a dispor dessas riquezas, dispor dessas propriedades, dispor dessas casas, dispor desses terrenos, não é? Que tinham, para compartilhar com a igreja. E eles pensavam: Jesus está vindo aí, para que é que eu quero esta casa? Ou para que é que eu quero este terreno? Para que é que eu quero este... Hoje em dia seria: para que é que eu quero o meu carro? Para que é que eu quero... sei lá, conta no banco e assim. Não, deixa. Era o amor. Era o amor. Não, bem, não havia nada, absolutamente nada na igreja que impusesse esta atitude. Era o amor que impunha isso. Amém. Que o amor nos envolva de tal maneira, aleluia, que nós possamos ser pessoas abertas e generosas, olhando para as necessidades dos outros à nossa volta. Amém? Que coisa maravilhosa este exemplo. Estamos no teste. Amém? E eu me convido também, vendo que um número razoável de irmãos está compartilhando uma ajuda mensal para a adoção daquelas crianças lá no Bangladesh. Que coisa maravilhosa. 17 euros, talvez para alguns vai mexer na reforma. As reformas aqui são pequenas, e estão a fazer com sacrifício. Outros mais folgados financeiramente fazem isso da boa. E talvez um dia dizem assim: nós estamos a abençoar uma criança, Deus nos está entretanto a abençoar, porque nada daquilo que semeamos deixa de recebermos colheita. Amém? Você crê nisso? Eu creio de todo o coração. Eu experimento isso na minha vida. Você experimenta? Então, talvez que vai dizer: uma não chega, vamos adotar mais uma criança. Oh, maravilha! E então, é uma dupla bênção, um duplo milagre lá em Bangladesh. Glória ao Senhor. Então, no capítulo 4, verso 32, também fala sobre esse apoio social, ok? Que esta igreja está a fazer. E esta igreja está de parabéns, não somente com a Jubileu Mais, no sentido amplo, mas também com o SOS Saré. E quando vi a pastora Suzete, viemos cumprimentá-la aqui, e estavam ali duas jovens, e olha, estas caras são novas aqui na igreja. E entretanto a pastora disse: olha, são duas jovens ucranianas. e eu disse: uau, fantástico. Olha, é o resultado da sementeira que esta igreja está a fazer neste povo tão carenciado, neste povo tão sofrido. Mas depois a pastora disse: bom, vamos ao café. E eu vi estas duas jovens. Onde é que elas estão? Estão ali sim. Assim, se abraçando com a pastora,
numa atitude tão amorosa, numa atitude tão querida, demonstrando que ela é mãe. Não é mãe só de vocês, mais crescidos, até algumas com mais idade do que ela. É, não é, mãe? 88 anos, eu fiquei admiradíssimo, eu estava 68. Coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Vocês ganharam aqui uma mãe emprestada. Maravilha. Continuem a demonstrar esse carinho por ela, porque ela merece. Ok? Tá? Entenderam? Sim? E que coisa fantástica podermos ver o trabalho no povo ucraniano. Maravilha. Vocês estão no bom caminho. Vocês têm os meus parabéns. No fundo, eu também pertenço à casa, não é? Me sinto orgulhoso do vosso trabalho. Me sinto muito feliz do vosso trabalho. Estamos a fazer o teste. Ok? Estamos a ficar bem no teste? Estamos ou não? Aleluia, glória a Deus. Eu já li capítulo 4, versos 32 a 35. Diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que queriam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria para todas as coisas, disseram, pois todas as coisas lhe disseram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade alguma, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e a depositavam aos pés dos apóstolos. Ok? Naturalmente, eu já expliquei que muitos queriam que Jesus estava ali, às portas. Naquela geração, Jesus vinha. Então, tomavam essa decisão por amor. Não quer dizer que nós temos que fazer exatamente isso. Mas, com a riqueza que o Senhor traz até a nossa vida, então podemos abençoar fantasticamente os outros. E esta igreja está a fazer. Alguns com muito sacrifício. Ok? Esta madrugada eu não dormi para aí umas 4 horas. Porque esta palavra começou assim a fervilhar dentro de mim e eu estava já a pregar lá. Estava a pregar já. Mas, sabe uma coisa? Vou dizer uma coisa. O Senhor começou a pregar para mim lá. Naquelas horas, estava tão entusiasmado com a palavra, mas o Senhor estava mais entusiasmado do que eu para falar comigo. O Senhor falou comigo. Aliás, qualquer pregador que vem pregar uma palavra, Deus tem que falar com ele primeiro. Amém? Concorda comigo? Amém. Aleluia. Aleluia. Então, esta é o que acontecia com a igreja primitiva. No começo de tudo, estamos no bom caminho, estamos a passar o teste, amém? Compartilhando com a nossa riqueza. Mas eu só tenho a minha reforma. A minha e a tua reforma é a nossa riqueza. Alguns dizem assim: quando me sair do totoloto, então vou abençoar missões. Não é nada disso. Não. Nós com o nosso totoloto, não é? Ok, a nossa reforma, o nosso salário do trabalho aqui, os salários são baixos, eu já disse, não é? Os salários são baixos, mas o Senhor abençoa. Eu também tenho lá uma reforma relativamente baixa, mas ela cresce, ela se multiplica por causa da bênção do Senhor. Portanto, não olhe para a pequenez do seu salário, não olhe para a pequenez da sua reforma. Não olhe para a pequenez da sua mesada, da tua mesada, meu jovem, que ainda não estás a trabalhar e estás a estudar, ok? Porque há aqui jovens que talvez recebem a mesada, não é? Dizem assim: é tão pouco, eu precisava de mais, não é? Então, abençoa. Dá graças a Deus
para essa pequena mesada que o Senhor com certeza multiplica. Então, com a nossa riqueza, mesmo que uma pequena riqueza, Deus faz milagres, glória ao Senhor. Deixa-te usar. Mas depois nós vemos que a igreja passou para um outro estágio. Um outro estágio. Quando Jesus disse em Atos capítulo 1, verso 8, o pastor já aqui mencionou, e portanto o Senhor disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, onde eles estavam, como na Judeia, que era, portanto, a região toda que incluía a capital, como em Samaria, que ficava mais ao norte, e até aos confins da terra. E com certeza isso entusiasmou alguns. Então o Senhor nos vai mandar aí por esse mundo fora. Maravilha. Mas o Senhor sabia que muitas vezes ficamos na inércia. Ficamos ali entregues à nossa própria vida, olhando para o nosso umbigo, sem ter uma ação naquilo que o Senhor deseja, naquilo que o Senhor prometeu para acontecer connosco. E o que é que aconteceu? Uma perseguição. Aconteceu que, portanto, não somente em Jerusalém, mas por toda aquela região da Judeia, os cristãos começaram a ser perseguidos. O apóstolo Tiago foi morto, e também o diácono Estevão foi apedrejado. Como sabemos, lá no livro de Atos está muito bem explicado. Ok? Mas era um perigo enorme. Portanto, qualquer cristão estar ali e ser denunciado ou ser apanhado, não é? Porque eles não cessavam de anunciar Jesus. Ok? De anunciar. Não anunciavam uma religião, anunciavam Jesus. E aquilo que a igreja deve fazer não é anunciar uma religião, mas é Jesus e este crucificado, como o apóstolo Paulo nos ensina. Ok? Então, apesar dos perigos, eles anunciavam Jesus. E quando a coisa começou a ficar preta, disse assim, então, vamos embora de Jerusalém, vamos embora da Judeia. E cada um foi para algum lugar. Por exemplo, Filipe foi para Samaria, e depois o Senhor o chamou pelo Espírito Santo a falar a uma pessoa só lá a caminho de casa, e depois ainda foi para Cesareia, e portanto houve quer em Samaria, quer em Cesareia, um rebuliço. Glória a Deus. Saulo teve um encontro com Jesus, esse camarada que perseguia os cristãos. Mas Jesus tinha um plano para ele, um propósito para ele, e ele encontrou a salvação. E de Saulo passou para Paulo, e foi esse homem que nos deixou uma riqueza maravilhosa na palavra de Deus. Depois nós vemos que foram implantadas igrejas por todo o mundo, ou quase, saiu de Jerusalém, da Judeia, e cada um para seu lado. E acham que eles ficaram calados? Acham que eles ficaram com medo? Acham que eles ficaram com vergonha? Nem pensar. Eles começaram a anunciar Jesus ao pessoal daquela terra. E então começou a haver comunidades, começou a haver grupos que um a um foram crescendo, recebendo Jesus. E aquele que recebia Jesus hoje, amanhã já trazia mais 2 ou 3. E é isso mesmo, é a multiplicação. Amém. Quando recebemos Jesus, não podemos ficar calados. Amém? Mesmo sem perseguição. Não esperemos uma perseguição para sermos testemunhas de Jesus. Amém? Os tempos são difíceis, os tempos são complicados. Hoje em dia, olhando para as notícias, nós ficamos com os cabelos em pé, não é? Sério, temos. Mas que não tínhamos vergonha de falar de Jesus ao jeito dos nossos irmãos
da igreja primitiva. E assim diz que as igrejas que cresceram na Judeia, na Galileia, em Samaria, tinham paz, edificação e multiplicação no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Lá diz em Atos 9. Pedro, o apóstolo Pedro também sai a Jerusalém e, portanto, vai até Lida, Sarona, Jope, Cesareia. Em Jope aconteceu, portanto, um milagre, e em Cesareia ele vai encontrar um centurião romano chamado Cornélio, que o leva à salvação. Um homem piedoso que já tinha ouvido de Jesus, só lhe faltava aceitar Jesus como Salvador. Vamos encontrar muitas pessoas assim, que têm temor a Deus, que, portanto, sabem que é Deus, mas ainda não tiveram um encontro com Jesus. Você e eu somos as pessoas que nos leva a Jesus, confessando Jesus como seu Salvador. Foi um milagre maravilhoso. Depois, nós vamos ver que, no meio de todas essas comunidades criadas, e interessante, os que eram judeus pregavam aos judeus. Mas, entretanto, como sabemos, lá em Atos 6, muitos gregos, ou seja, muitos daqueles que não eram judeus, aceitaram Jesus também. E foram esses que foram à terra e começaram a falar com os gentios. Os gentios, portanto, os gregos, eram aqueles que não eram judeus, que eram de qualquer país, não é? Daquela região, mas que não eram judeus. Então foram alcançados. Foi assim, de Chipre veio até uma cidade chamada Antioquia e, portanto, começaram a anunciar aos gentios. E então ali começou a dinâmica de uma igreja. Um pequeno grupo foi-se multiplicando e, portanto, cresceu uma igreja missionada, lá relatada em Atos 11. Portanto, quando Jerusalém soube disso e do crescimento dinâmico que estava a acontecer, enviaram Barnabé, um homem experiente, um homem cheio do Espírito Santo, para, portanto, liderar a igreja, para trazer a sã doutrina até a igreja, e, portanto, a igreja começou a crescer. Mas era preciso ensino, então Barnabé pensou assim, não, eu tenho que ter aqui ao meu lado alguém que possa ensinar. Então foi a Tarso buscar esse tal Saulo, que se tornou Paulo, e que, portanto, nos deixou um legado tremendo. Ele tinha estado um tempo, portanto, absorvendo, recebendo do próprio Deus as verdades e os mistérios que Deus lhe revelou. Então, Barnabé traz Saulo para Antioquia e, portanto, ali começou uma igreja muito dinâmica, estou falando de dinâmica, porque dinâmica é aquilo que nos faz mover, amém? Que não possamos ficar parados, inertes, mas que tenhamos a dinâmica do Espírito Santo para esta igreja ser cada vez mais abençoada e cada vez mais possa crescer. Assim, nós vemos que foi profetizada por Ágabo uma fome mundial. E isso aconteceu efetivamente naqueles dias, e então houve uma necessidade de ajudar os irmãos da Judeia. Como sabem, os irmãos da Judeia que ficaram lá, alguns foram expoliados dos seus bens, estavam a passar necessidades. Então, é a igreja de Antioquia, uma igreja que estava a ser missionada por Jerusalém, através de Barnabé, que começa a fazer um trabalho social, ajudando, portanto, é o que está acontecendo aqui. Estamos passando do teste. Então, cada irmão dispôs uma oferta, portanto, para a igreja da Judeia. E Barnabé e Paulo foram eles os portadores até à Judeia para abençoar aqueles irmãos. Estamos passando o teste? Amém? Que coisa maravilhosa ver que, entretanto, uma igreja missionada cresceu de tal maneira
se tornou adulta de tal maneira que, entretanto, passou de uma igreja missionada para uma igreja missionária. Ok? Então, o que é que aconteceu? Se reuniram em Atos 13, nós vamos aqui, vai ser, creio que a última leitura que vou fazer. Olhando para o relógio, tenho 5 minutos. 13, diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia ali alguns profetas e doutores, ou ensinadores da palavra, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Sireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Okay? Paulo e Barnabé, enviados como missionários para, portanto, o campo missionário, para localidades onde não havia igreja. Ok? Então eles vão e Paulo e Barnabé fazem a primeira viagem missionária e, portanto, estabeleceram igrejas, fortificaram elas. Mais tarde, Paulo volta a essas igrejas, não é? Na segunda viagem missionária, especialmente. E as igrejas, portanto, por causa do trabalho de missões, não era só a ajuda social que era dada, por exemplo, à Judeia, e porque essas igrejas foram abertas por Paulo e Barnabé, também foram apoiadas financeiramente de alguma maneira, ok? Então, Paulo faz a segunda viagem com Silas e Timóteo, e outras cidades são visitadas, inclusivamente na Grécia. E depois, a terceira viagem missionária que Paulo faz termina em Jerusalém, onde ele foi preso. E o que é que acha? Paulo podia dizer: agora sou preso, pronto, acabou, já não faço nada, então acabou o meu ministério. Não, já não. Ele, entretanto, continua o livro de teatros, é levado, portanto, de barco para Roma, para, portanto, ser condenado e falar, portanto, chegou a falar com o César, não é? Então, ele para numa ilha, aliás, na verdade, houve um naufrágio, e o barco ficou lá, não é? E eles aportaram a uma ilha. E há um testemunho maravilhoso, um milagre que aconteceu com ele, que levou à salvação de muitos naquela terra, e alguns tripulantes e passageiros daquele barco. E depois ele vai para Roma. Está preso em Roma. Alugou uma casa, portanto, onde ele ficou preso, acorrentado, portanto, a um guarda que tinha determinadas horas, provavelmente 4 horas com ele. E ele viu aí uma oportunidade maravilhosa de continuar seu ministério. Estava preso. E quando esse guarda vinha, e estava preso ali, portanto, também com o seu pulso, eu começava assim: ei, amigo, você conhece Jesus? Mas quem é Jesus? Ah, Jesus, olha, e tal. E começava a evangelizar. Daí a pouco o guarda dizia assim: mas o que é que eu tenho que fazer para aceitar esse Jesus? Aí eu já tinha a solução: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa, como disse aquele carcereiro lá em Filipos, quando o carcereiro tomou conta dele. Glória a Deus. Olha, diz que uma grande parte da guarda pretoriana aceitou Jesus. Okay? E aquilo que Deus estava falando esta madrugada comigo é que muitas vezes nós temos cadeias. Ele era um embaixador em cadeias. Ele assim se dizia, embaixador em cadeias. E às vezes nós temos cadeias, nós temos impossibilidades. Talvez a idade possa dizer: eu já não posso fazer muito. Eu já não posso fazer nada. Já sou velhote, já sou... não tenho hipótese.
essa pode ser uma cadeia, mas você ainda pode fazer. Esta irmã é um exemplo de que, e outra irmã assim com mais idade, aquela irmã lá ao fundo, não sei quantos anos tem, mas que lindo vê-las servir a Deus ainda, ok? A idade não deve ser uma cadeia. Ok? Hoje em dia eu tenho uma prioridade, é cuidar da minha baby. Ela precisa de mim. Mas aquilo que Deus mostrou esta madrugada era que não deixes que as cadeias, que as impossibilidades ou que as limitações te limitem a me servir. Então não te deixes limitar por aquilo que possa ser uma cadeia. Ele era embaixador, nós somos embaixadores do Senhor também. Então sejas um embaixador missionário. Amém? Embora com cadeias, o Senhor sabe tornear as cadeias. Amém? Tornear as impossibilidades, tornear os problemas. Amém? Que pensam aquilo que Deus pode fazer. E finalmente, o apóstolo Paulo incentivou, portanto, nos seus escritos, nas suas cartas, a toda a gente, portanto, para se envolver em missões. Aqui estamos a fazer isso hoje. E é isso. Então, eu estou mais à vontade, talvez, do que os vossos pastores aqui, não é? Eles estão aqui todo o tempo convosco. Então, eu não conheço a total realidade, e muito menos a realidade de cada um. Alguns conheço mais de perto, outros quase que só os vejo aqui. Ok? Mas eu sei que Deus tem estado a falar para trazer um incentivo a cada um de nós. Incentivo individual. De não ficarmos na inércia, de fazermos mais ainda, porque podemos sempre fazer mais. Okay? Porque nós tendemos a olhar para as nossas limitações, olhar para as nossas capacidades e dizer, não posso ir mais longe. Quando o Senhor diz assim, eu contigo posso ir mais longe. Aliás, o que é que o Paulo, mesmo lá na carta que ele escreveu aos Filipenses, embora em cadeias, porque ele, quando escreveu à igreja de Filipos já estava preso, ele dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então, eu e tu podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Então, você pode ser um embaixador missionário orando. Todos podemos orar e devemos orar. E eu creio que muito ou pouco todos podemos contribuir, aliás, como tem sido visto que os irmãos estão a contribuir maravilhosamente. Cooperando localmente, ok? Cooperando localmente. Cada um, portanto, dando o seu contributo, não somente na recolha dos produtos, não é, que o supermercado dá, não é? Para depois serem distribuídos. Que maravilha, que trabalho tão lindo. SOS Bebê, vejo que existem irmãs que estão envolvidas e nós talvez que conduzem, coisa maravilhosa. E aqui todo este exército cooperando, desde ali a mesa do som, olá Toninho, desde a mesa do som àqueles que graciosamente nos lideram na música, no louvor, coisa maravilhosa. É boa. Faça qualquer coisa, amém? Não seja uma pessoa, não é? Só para assistir. Se envolva no nome de Jesus e seja uma vez. E há outra coisa. Bangladesh fica muito longe. Não é impossível ir lá. Mas é mais possível ir a São Tomé. Conheço muito bem São Tomé, já fui variadíssimas vezes lá. E São Tomé mudou em 28 anos, 26 anos, desde a primeira viagem lá, mudou muito, já tem infraestruturas que podem receber turistas. Há igrejas que já estão preparando condições para receberem os visitantes também. Ok? Então,
talvez possa pensar, que tal ir a Santo Tomé? Por exemplo, não é? Que tal ir a Santo Tomé e ver o que é que se está lá a passar com aquele trabalho que é assim como que esse bebê é duplicado, não é? Coisa maravilhosa, talvez mudando, portanto, a estratégia de umas férias, não é? E, olha, o príncipe eu conheço melhor de Santo Tomé, o príncipe é uma coisa maravilhosa, eu ia paradisíaca. Mas Santo Tomé também tem coisas lindas para ver, lindas mesmo, e há lugares relativamente baratos para acolher os turistas como você e eu, tá? Amém? E, ok, aqui está. Aqui está a explanação da analogia com a Igreja primitiva. Estamos passando o teste. Agora vamos orar. Vamos orar agradecendo a Deus por aquilo que esta igreja é. Eu estava à espera de ouvir um amém. Os irmãos estão ou não convencidos da bênção que vocês são? Yeah. Então, eu sou assim, espalhafatores. Mas eu estou louvando a Deus como espalhafato. Não é para me exibir, não, mas é para exibir a glória, a misericórdia e o amor de Deus. Na minha vida, mas na tua vida também. Eu estou louvando a Deus pela tua vida aqui. Vim aqui a este lugar para glorificar a Deus pelo teu trabalho, pelo teu envolvimento, por aquilo que o Senhor faz através da tua vida. Amém? Agora, eu quero orar por mim também. Se permite, eu vou mudar de posição. Agora deixei de ser o pregador. E eu quero ser um de vocês também. Ficamos de pé, por favor. Eu quero fazer, vou reafirmar o meu compromisso com o Senhor nesta noite. Quero dizer, Senhor, eu não vou olhar para as minhas limitações, mas vou olhar para o teu poder. Vou olhar para a tua graça, vou olhar para a tua misericórdia. Vou olhar para o teu favor. Mas quero orar também por ti. Talvez Deus tenha estado a falar na tua vida. Deus tem estado a falar em relação a tudo aquilo de uma forma simples tem sido apresentada aqui. Senão Deus falou comigo, então eu quero orar também por ti. No teu lugar, no teu coração, se Deus falou contigo, fala agora com Ele. Amém? Pai eterno, obrigado, Senhor, porque o grande missionário do céu foi Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele veio, Senhor, para nos deixar o maior milagre e fazer o maior milagre na nossa vida, que é ser teus filhos, é ser tuas filhas, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, pelo exemplo de Jesus e também por aquilo que o Senhor Jesus deixou na vida dos apóstolos e que eles passaram para aqueles que ganharam por aqui, até chegar ao dia de hoje, até chegar a esta igreja. Igreja somos nós. Obrigado, Senhor, pela Jubileu. Obrigado pela Jubileu mais como um braço desta igreja, Senhor. Obrigado pelos pastores, Brissos e Suzete. Obrigado por cada um dos cooperadores, por cada um dos oficiais desta igreja, Senhor. Eu os abençoo no nome de Jesus, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor multiplique, Deus, não somente na vida dos pastores, mas na vida de cada um. A tua graça, o teu favor, Senhor, pela voluntariedade, pelo amor que cada um tem desenvolvido em fazer esta obra. Não somente a obra espiritual de ganhar vidas, mas a obra de ajuda, não somente às mais necessitadas ou aos casais em dificuldade, ou também agora a situação que os habitantes, os cidadãos da Ucrânia estão a viver, Senhor. Muito obrigado, Deus. Mas olhamos agora para nós próprios. Eu olho para mim, Senhor. Obrigado por teres falado comigo, por teres, Senhor, Pai, mostrado, Deus, que é o Senhor que tem o poder, é o Senhor que
desfaz as barreiras, as dificuldades, os problemas ou até as impossibilidades. Glória ao teu nome, Senhor. Eu estou aqui para me reafirmar como missionário, embaixador de missões, Pai. Quero continuar a fazer a tua obra enquanto o Senhor colocar a respiração deste corpo, Senhor, para a tua glória e teu louvor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, meu Deus. Me ajuda, Pai. Sem ti nada posso fazer, mas contigo sou mais do que vencedor. Te glorifico, Pai, pela vida de cada um, que também sente, Senhor, sabe que o Senhor falou com ele ou com ela. O Senhor abençoe, o Senhor dirige, o Senhor mostra a tua boa, agradável e perfeita vontade, no nome de Jesus.